Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer um vídeo de esperança nesse momento onde muitas pessoas estão se desesperando por todos os cantos. Eu tenho certeza que essa mensagem que eu vou trazer hoje vai te trazer um pouco de paz. Olha que interessante. O Messias, quando ele veio à Terra, ele disse a todas as pessoas que o ouviam que o reino do Pai estava chegando. O reino dele estava tão próximo daquele povo, e eles não haviam captado a mensagem dele ainda. Só vieram algumas pessoas a captar a mensagem dele após a sua morte, como aconteceu ali em Atos, que todo mundo começou a vender tudo que tinha para ter tudo em comum. Ali começou então a manifestação do reino dele na terra. Inclusive ele disse, em Mateus 16, que muitos não morreriam, mas iriam ver a chegada do seu reino, e de fato muitos viram, Então é interessante a gente entender que o Messias, na própria oração dele, ele disse: venha a nós o vosso reino. Ele estava ali falando com um povo que estava literalmente preso ainda na carne, na visão carnal, não conseguiam enxergar o mundo espiritual, e ele disse: venha a nós o vosso reino, assim vocês têm que pedir. E até hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda, elas oram pedindo venha a nós o vosso reino, não entendeu ainda que o reino do Pai já veio, e ele já foi manifesto aos homens através do nosso controle emocional. Quando a gente hoje consegue ouvir a voz do Espírito Santo e consegue controlar os nossos desejos, significa que o Espírito Santo já está nos dando a oportunidade de não nos degladiarmos, Que nós possamos agora encontrar o caminho da vida. Ao invés de darmos frutos para a morte, como ódio, como raiva, como ira, como ambição, vamos agora gerar os frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, longanimidade, paz, domínio próprio. Só que existe um detalhe muito importante, é que ele deixou claro também que o paraíso do Pai não seria aqui, Infelizmente, o projeto foi para que fosse aqui, mas nos corrompemos. Então o Pai, ele cria um plano de salvação, separando um povo na terra e trazendo a mensagem de que aqueles que quisessem de fato viver o melhor do Pai deveriam renegar então as coisas aqui dessa terra, não investir naquilo que o ladrão rouba, que a traça corrói, porque infelizmente nós iríamos trocar o certo pelo duvidoso. Nós estaríamos aqui dando mais ênfase à matéria do que em si ao mundo espiritual. O Pai então ele disse e prometeu que nos daria um corpo que seria diferente desse e que nós viveríamos depois em um local maravilhoso preparado por ele para aqueles que conseguissem vencer essa batalha da luta espiritual contra a carne. E eu acho interessante tudo isso porque no madeiro, quando ele está ali com aquele ladrão que entende a situação dele, o porquê ele estava ali naquele momento, o Messias, entendendo que aquele ladrão havia colocado nele, o reino espiritual, que ele havia entendido a mensagem, então ele fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas qual paraíso? Não é um paraíso interno, porque interno o Messias percebeu que ele já havia compreendido, já havia feito ali, vamos dizer assim, um download da mensagem, ele compreendeu. Então o Messias falou: então agora você já vai morrer daqui a pouco, então daqui a pouquinho você já vai estar comigo no paraíso. Qual paraíso? O paraíso que ele prometeu a todos aqueles que vencessem, que até o fim conseguissem possuir o reino dentro de si, E aí as suas atitudes, seus frutos é que mostrariam que essa pessoa compreendeu a mensagem, e automaticamente, então, a pessoa então depois poderia viver eternamente com o Pai nesse local preparado para aqueles que o amam, que dão ouvidos à sua voz. O que nós temos hoje visto, pena que muitas pessoas não percebem, nós estamos vendo uma grande briga entre o joio e o trigo. O Pai deixou claro que existe só dois tipos de pensamentos na humanidade. É o pensamento que o joio tem e o pensamento que o trigo tem. Aqueles que optam em ser o trigo, o Pai garante que ele um dia pegará esse trigo e colocará no seu celeiro para que essas pessoas possam viver juntos, todos aqueles que plantaram o bem, que deram frutos para a vida, E eu acho isso maravilhoso. O trigo são aquelas pessoas que não aceitam serem governados por nenhum líder político e nem religioso. Elas têm como guia o Espírito Santo dele.
Porque é o Espírito Santo que vai guiar as pessoas na eternidade. Então as pessoas começam a já ser guiadas por ele aqui. Por isso que ele fala, não vos deixarei órfão, vos darei um consolador, que convencerá vocês dos seus pecados. Então todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ela se convence dos seus erros, ela faz o que é certo, ela não usa o próximo para se beneficiar. E o pai está só olhando, só percebendo as atitudes dessa pessoa. Ela sofre pela injustiça do mundo, né? Ela não consegue ver a injustiça do mundo. E aí, automaticamente, o pai está contabilizando todas essas pessoas que no grande dia ele vai separar para colocar no seu celeiro. Essa junção ainda não foi feita. Não adianta os líderes religiosos chamar as pessoas que estão no templo de igreja e quem está fora é do mundo. Porque o pai ainda não juntou a sua igreja. A sua igreja, o seu corpo ainda está espalhado pelo mundo. O joio e o trigo ainda estão vivendo juntos. É por isso que existem tantas maldades. O mal que prejudica o ser humano só foi vencido na vida do trigo. Na vida do joio ainda não. Mas respinga também no trigo. Por isso que fala que o trigo ele se sufoca com o joio. A maldade do joio respinga. Não tem como. O joio, já falando do joio, o joio é aquele que é guiado por leis. Ele precisa ter um guia. E aí o joio, por ele não ter limites, ele entra pelo caminho da maldição. E no caminho da maldição vai ter muitas catástrofes, vai ter muita coisa ruim. Isso vai automaticamente recair sobre o trigo, porque o trigo ainda está com o joio. Então, o que acontece? Para que essas catástrofes, para que esse mal não prejudique 100% o trigo, o pai levantou, então, governanças políticas para comandar, para equilibrar. Só que essa governança política, ela também governa sobre o trigo. E quanto mais o joio se enfia em fazer coisas erradas, mais essas leis vão ficar pesadas e mais o trigo vai sofrer e vai sufocando. E é um detalhe muito importante que as pessoas às vezes não prestam atenção, é que o Messias, quando ele veio e ensinou as pessoas a serem guiadas pelo Espírito Santo, ele disse que qualquer um que fosse falar da sua verdade, propagar as boas novas, não poderia lucrar. Então todas as pessoas que estão lucrando, que ganham salários falando das coisas do Pai, pode ter certeza que não tem parte com o Pai. Não tem, porque todos aqueles que anunciaram a verdade do Criador, essas pessoas, elas não tinham de reclinar a cabeça, elas dão de graça o que de graça recebem de fato, né? Quando lucra, vira prostituição. E é por isso que hoje existe milhares e milhares e milhares de templos, pastores lucrando, cada um com o seu entendimento, e o povo em si totalmente perdido. Porque esse acaba sendo o objetivo desses homens, mesmo que querendo fazer o que é certo, eles estão mais confundindo as pessoas, e uma população que está confusa não vai para lado nenhum, elas estão confundidas, e quanto mais as pessoas acreditam que ir a um templo, que ter um líder religioso sobre sua cabeça, que praticar rituais como ceia, tomando um vinhozinho, comendo um pãozinho, batizando na água física, quanto mais as pessoas acreditam que isso é ser espiritual, mais o sistema político, que eu costumo chamar de abutres, eles se beneficiam da humanidade. Então, analisando, os líderes religiosos, eles são aqueles que mantêm o povo morto espiritualmente, não praticando o que de fato é ser espiritual, porque ser espiritual é conforme fala em Gálatas 5, é gerar a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, não ter ambição. Esses são os frutos daqueles que são nascidos do Espírito. Mas a gente percebe que as pessoas acham que ser nascido do Espírito, essas coisas, é estar em um templo, é praticar uma religião. E enquanto isso, o joio está dominando. E cada vez mais estão levantando homens que estão dominando sobre as pessoas porque estão mortos. São os abutres que estão vivendo da humanidade enquanto estão mortas espiritualmente. Deu para você entender o que está acontecendo? Então esse caos que nós estamos vivendo agora, e muitos estão até dizendo que indo para desestabilizar o sistema econômico e com isso criar um caos na economia, e automaticamente países poderosos dominarão sobre as pessoas, fazendo as pessoas dependerem do governo. E quanto mais as pessoas ficarem dependentes do governo humano, menos elas dependerão do governo espiritual. Porque o governo humano dará ordens e as pessoas terão que cumprir. Se não cumprir, serão mortas, serão destruídas. E é isso que o pai não queria que acontecesse. Por isso que ele trouxe o seu filho para alertar. Se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, vocês não terão guias espirituais e nem políticos. Porque não tendo guias espirituais, vocês permanecerão vivos espiritualmente e automaticamente
o governo político não terá poder sobre vocês. Mas se vocês estiverem mortos espiritualmente, o governo político vem e domina sobre vocês. Se a gente parar para analisar ali em Atos 4, quando Pedro e João foram presos, por que eles foram presos? Porque eles estavam alertando as pessoas sobre a ressurreição dos mortos. E que ressurreição era essa? Aquela que acontece após a morte física? Não, é a ressurreição no corpo, é a primeira ressurreição. E é a primeira coisa que uma pessoa que ressuscita espiritualmente faz é abandonar o sistema religioso. Ela abandona. E aqueles homens, percebendo que as pessoas estavam abandonando eles, tanto é que Pedro, ali, ao anunciar, mais de 5.000 pessoas entenderam a mensagem. Imagine isso em faturamento para aqueles homens, quanto que cairia. Então eles mandaram prender a Pedro e João. Então todos aqueles que procuram acordar as pessoas, assim como o Messias acordou aquele rapaz que estava vivendo entre os mortos, ele foi expulso de lá pelos criadores de porcos, que é tudo uma alegoria para a gente entender que é isso que a humanidade se torna quando fica debaixo desses homens. Comem lavagem, aí ficam sem forças, desnutrido, que é o mesmo que eu falei da confusão. Ninguém consegue ir para lado nenhum. Não existe um caminho. Mas o bom pastor, ele disse que haveria um grupo de pessoas, que ele chama de trigo, que ouviriam a voz do bom pastor, que seguiriam o seu ensinamento, e esse corpo teriam um único pastor e seriam um único rebanho. Eu espero que essa mensagem possa trazer para você muita reflexão, muita luz, muita compreensão, que você entenda que só existe o caminho da bênção e da maldição. O que nós estamos hoje colhendo é o povo plantando cada vez mais no caminho da maldição, indo pelo caminho da maldição. E mesmo que a gente não tenha feito nada para isso, estamos aqui ainda entre joios e trigos. E hoje esse caos que nós estamos vivendo nada mais é do que fruto de escolhas más, frutos de ações negativas que vão contrária à lei do Pai. Aí, nesse momento, tem muita gente falando do governo único mundial, do anticristo, mas sem as pessoas perceberem. O anticristo é só a cabeça, o governo é só a cabeça. Quem é o corpo? Quem são os membros desse corpo? São todos aqueles que não dão ouvidos à voz do Espírito Santo, que comem do pão que vem da boca dos homens, que comem lavagem que os homens dão, que aceitam serem subordinados a eles. Esse é o corpo do anticristo. O anticristo não tem poder, a cabeça não tem poder para nada se não tiver o corpo. O que faz uma cabeça sozinha? Mas tem que ter o corpo. E são todas as pessoas que mentem, que roubam, que enganam, que fofocam, que usam o próximo para se beneficiar. São pessoas que os seus interesses estão acima, sabe, do sentimento alheio. São essas pessoas que são o corpo do anticristo, que estão dando força para ele. Todos aqueles que bancam um líder religioso para ter seus templos abertos, para pregar na televisão, nas rádios, nos jornais, dando lavagem para o povo, todas as pessoas que contribuem para esses homens, negando o que o Messias disse na parábola do mordomo infiel, porque eles não deixam as pessoas entenderem que lá o Messias estava falando com os líderes religiosos que estavam misturando mamon às coisas do Pai. E lá o Messias fala, ou serve a um ou serve a outro. Então todos esses que estão lucrando estão servindo aos seus interesses, a mamon, e não ao Criador. Então todos que estão bancando aqueles que estão desobedecendo o ide, de graça dai, todas as pessoas são contribuintes para o governo do anticristo. Não se engane. Não fique achando que você vai sair ileso se você está contribuindo para esses homens, se você está indo atrás desses homens, porque o Messias deixou claro que o Espírito Santo é que seria o nosso Pai. Não vos deixarei órfão, mas se você quer ter como pai os líderes religiosos que te ensinam o caminho que você deve andar, né? Se utilizando da herança que o Messias falou na parábola da vinha, vocês viverão da minha herança, ele falou para os líderes religiosos, e não é o que fazem. Escreveram um livro e agora falam como se fosse o Pai falando e todo mundo come do que eles falam. Eu falei ontem com um amigo meu, eu não deixo que ninguém leia esse livro por mim, porque esse livro pode trazer vida, mas também mata. Então, a partir do momento que eu entendi que eu não posso ter intermediário entre eu e o Pai, aí o Messias veio, fez a liga, ele ligou-nos novamente ao Pai. E a partir do momento que ele nos ligou, aquele que crer que isso é fé, ela não mais aceita que nenhuma pessoa se intrometa no seu relacionamento. Ela se torna um com o Pai, como o Messias disse. Não é 2 ou 3, 100, 200 com o Pai. É um com o Pai.
Só vai ser 2 ou 3, 200, 1.000, 1 milhão com o Pai quando o corpo for separado e colocado num celeiro. Enquanto isso, permaneçamos buscando o Pai em espírito e em verdade, nos tornando um com Ele, para que Ele nos dê do seu pão puro para comermos, nesse momento de grande aflição. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.